Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 21 de junho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar de temas essenciais do direito condominial, com um advogado especialista nessa área, o Dr. Rodrigo Pessoa, que está de volta ao nosso programa, o Direito no Ar. O doutor Rodrigo, ele já havia conversado conosco no programa dia 9 de outubro de 2022, sobre atualidades do mundo condominial. Doutor Rodrigo, em primeiro lugar, muito grato pela sua participação pela segunda vez aqui no nosso Direito no Ar. Não vou fazer aquela pergunta tradicional da abertura sobre a sua carreira, porque é a sua segunda participação, o senhor já respondeu isso lá em outubro do ano passado. Mas o que mudou exatamente, doutor Rodrigo, daquele programa para o programa de hoje? Muito boa tarde. Muito boa tarde, professor Aldo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar do Direito no Ar, ainda mais com a sua apresentação, que, como eu já disse na oportunidade anterior, é um professor que eu guardo boas memórias da época de acadêmico de direito. Sobre a sua pergunta, o direito condominial, eu costumo dizer que é um organismo vivo, né? A gente tem os hábitos, os costumes condominiais mudando todos os dias, e a evolução das leis, dos regimentos, das convenções, elas precisam ser frequentes. Então, muita coisa aconteceu, inclusive um livro nasceu, né? Inclusive o tema da nossa live hoje, dessa nossa entrevista, é Direito Condominial, Temas Essenciais, que foi o título do livro que eu tive a oportunidade de escrever junto com outros 9 profissionais do direito de todo o Brasil. Então, é um projeto que tem uma abrangência nacional significativa. E dentro desse livro a gente trata de muitos aspectos que nos últimos anos têm impactado o direito condominial. As mudanças nas convenções, o que a pandemia trouxe para a gente de novidade. No ano passado a gente teve a mudança, né, da legislação, permitindo a Assembleia, que costumávamos chamar de aberta, virou permanente, com a alteração do artigo 1000, aliás, com a criação do artigo 1354-A do Código Civil. Então, tem muita coisa que vem acontecendo. Recentemente, uma briga dentro do próprio STJ, com a possibilidade ou não de se levar a leilão imóveis que possuem alienação fiduciária. Então, o direito condominial é muito dinâmico, todo dia está mudando e a gente precisa estar em atualização. E esse livro, que nasceu no comecinho desse ano, é um esboço dessa realidade. Bacana. Bom, doutor Rodrigo, o livro ele é muito interessante porque ele, além de tratar de um tema que diz respeito diretamente à vida das pessoas, né? Porque eu acho que grande parcela da população vive hoje em condomínios, especialmente pela questão da segurança, né? Os condomínios, eles têm esse atrativo. Mas, além disso, para além disso, o senhor conseguiu não só escrever um livro sobre um tema atual, importante, que diz respeito diretamente à vida das pessoas, mas, mais que isso, um livro nacional, como o senhor destacou, né? Não é um livro do doutor Rodrigo Pessoa, não é um livro só dos colegas que trabalham com a temática aqui no Maranhão, não que não fossem capazes de escrever um livro tão bom quanto esse, não é isso, mas é porque ele traz essa característica de conseguir agregar autores, escritores. São 10 pessoas escrevendo do país inteiro. Então, certamente a gente pode afirmar, doutor Rodrigo, que esse livro
Temas Essenciais do Direito Condominial. Ele é o livro mais atual que existe sobre o tema no Brasil? Sim, com certeza, professor Aldo. Como o senhor bem colocou, né, são 10 autores, entre eles eu. Temos advogados de Pernambuco, Distrito Federal, Goiânia, São Paulo. Então, a gente traz dentro do conteúdo do livro uma diversidade de culturas condominiais. Então, o leitor ele vai poder encarar o conteúdo, o conhecimento, confrontando com a localidade onde ele trabalha, ou condômino também, porque pelo menos a minha parte ela é muito voltada para o síndico, e aí confrontar esses aspectos, né? Já que a gente tem advogados de Goiânia que vai tratar, por exemplo, de condomínio antissocial. Ele vai falar basicamente como se trata naquela localidade, depois fazendo uma extensão para o que se vive no Brasil, e aí o leitor, que porventura esteja aqui no Maranhão, ele vai poder dizer, caramba, aqui no Maranhão não funciona desse jeito, é um pouco diferente, ou lá eles fazem alguma coisa que a gente aqui não faz, vamos implementar, e vice-versa, né? Ele pode sugerir, a gente tem canais de comunicação dentro do livro, cada um deixa seu Instagram, e sugerir para o autor daquele capítulo específico, olha, aqui no Maranhão acontece de um modo diferente. Então, é um livro pluricultural, diria, né, que traz uma realidade de todo o Brasil para ser confrontada com aquela que a gente vive no nosso estado, dentro da nossa realidade, e principalmente dentro do condomínio. Eu fiquei muito honrado quando recebi o convite, fruto de muito trabalho desenvolvido, e sigo muito orgulhoso, como a gente estava aqui nos bastidores conversando, desse meu filho, né? Eu considero o livro realmente um filho dentro dessa minha carreira no mundo do direito. Doutor Rodrigo, são 10 autores espalhados pelo país inteiro. Eu imagino que o senhor esteja com o livro aí à mão, pode até mostrar, inclusive, para os nossos teleouvintes. E eu gostaria que o senhor relacionasse, se possível, quem são os autores, que é para que a gente tenha uma ideia assim, da importância de cada um deles. Maravilha. O convite do livro surgiu do Rogério Camelo, que é um grande advogado lá de Pernambuco. Ele tem um outro livro que é a minha Bíblia, anda dentro da minha mochila, é muito fácil, muito didático, e eu tenho um orgulho tremendo de ser amigo dele, de trabalhar nessa obra com ele. Estivemos juntos agora em Natal, no mês de maio, participando do encontro do Rio Grande do Norte dos síndicos. Então, ele foi o idealizador e saiu convidando alguns profissionais. Um outro de destaque é o Henrique Castro, que é lá de Goiânia, atua em Goiânia, no Distrito Federal. Ele tem um projeto muito bacana, que é o Avante Condominial, e autor de outros livros também. Aí a gente já começa a sentir a diferença, né, de regiões, Pernambuco, Maranhão, Goiânia. Depois vem a Casey Dávila, que, assim como o senhor, tem uma atuação muito forte na área acadêmica. Ela é coordenadora também de um curso de Direito lá em Goiânia e desenvolve um trabalho de disseminação do conteúdo condominial muito forte, não só fora dos muros da faculdade, mas também dentro, né? Eu sinto que a gente ainda sofre com a falta de preparação dentro das universidades para o direito condominial. É uma área que é um pouco difundida no meio acadêmico e que pode trazer um resultado para o profissional do direito bem significativo quando vai ingressar na área da advocacia, principalmente. Tem o Alan Matias, que é um advogado lá da Paraíba, muito influente no estado dele, possui um podcast. O Henrique já falei, o Hugo, a Juliana, a Karina, são pessoas que também desenvolvem um trabalho de disseminação muito forte. O Hugo é lá de Maceió, a Juliana é do Distrito Federal, junto com a Karina. O Tiago, também do Distrito Federal, o Tiago Rodrigues, e o Tiago Carvalho é lá de São Paulo. Então, são diversas regiões que trataram dessa matéria que é fascinante, apaixonante, dentro desse livro, sobre vários aspectos, e trazendo também muita jurisprudência, né? Que até um tempo atrás era
bem pobre no nosso meio, mas agora o judiciário também começa a enfrentar as questões condominiais com um volume maior, e aí a gente sofre por aquela sua primeira pergunta, o que muda, né? Então, todas essas mudanças começam a surgir, inclusive, da própria manifestação do Poder Judiciário em cima das questões condominiais que são enfrentadas diariamente dentro dos nossos tribunais. Maravilha, só autores realmente renomados, de peso, nessa área do direito condominial. Eu só senti falta, por exemplo, do meu querido amigo, ex-aluno, o Alexandre Sobral, lá de Aracaju, que inclusive já foi entrevistado aqui também no Direito no Ar, porque a época da pandemia, se eu não estiver enganado, o doutor pode até me corrigir, mas ele teria sido o autor do primeiro regimento voltado para as questões pandêmicas e tal, algo assim. A memória também às vezes me trai, porque são muitas informações, tantas pessoas que eu já entrevistei, mais de 100, mas eu acho que foi isso. Ele até está vindo aqui a São Luís agora em julho, vai Dia inclusive 22. palestrar. Pois é, imagino que seja um evento que o senhor esteja por trás, patrocinando, né? É isso, doutor Rodrigo? Vai ser um evento, é a primeira jornada condominial no Maranhão. Eu não vou participar porque eu vou estar de férias, infelizmente vou estar viajando, não vou ter a oportunidade de encontrar, inclusive, o Alexandre Sobral, que de fato é uma referência nacional. Ele foi convidado pelo Rogério, o Rogério Camelo, eles são grandes amigos, estiveram juntos também agora no encontro da ANACOM, que é a Associação Nacional dos Advogados Condominiais, que aconteceu em Ribeirão Preto, mas a agenda, infelizmente, não foi possível, ele tinha outros projetos, mas estaria conosco, sim. É um grande profissional, de quem eu sou fã, e infelizmente não vou ter a oportunidade de encontrá-lo aqui no mês de julho, mas é uma referência do nosso mercado, e aí fico feliz porque vocês vão ter a oportunidade de fazer um reencontro, né, aqui na nossa terra. Ele geralmente, inclusive, quando vem a São Luís, fica hospedado aqui no meu apartamento. Desta vez não vai ser possível, porque há uns 4 anos atrás eu ganhei um caçulinha, e aí o quarto que era de hóspede virou o quarto do caçulinha. Então ele vai ter que ficar num hotel mesmo, mas certamente nós vamos nos encontrar. É um grande amigo, assim como o senhor, eu tive a honra de ter sido professor dele lá na Universidade Tiradentes, em Aracaju, e sempre conversamos muito, muito sobre a questão do direito imobiliário, do direito condominial. Ele se especializou nisso, assim como o senhor, e mais que isso, se tornou alguém de referência, a exemplo do que acontece com o doutor Rodrigo aqui em São Luís do Maranhão. Bom, voltando à temática de hoje, que é temas essenciais do direito condominial, estamos conversando com o advogado Rodrigo Pessoa, que é um dos 9 autores do livro com esse tema, livro esse escrito a várias mãos, 10 autores do país inteiro. Bom, doutor Rodrigo, o senhor já destacou que a obra é importante, porque especialmente porque ela traz não só a lei, a jurisprudência, 2 fontes importantíssimas do direito, mas ela traz também uma outra fonte que é o costume, ou seja, aquilo que acontece em cada região que é expresso nos regimentos dos condomínios de cada região. E parece estranho, não é, doutor Rodrigo? Para quem não é da área, parece estranho. Como assim? Cada região é diferente. Mas é muito diferente, ou não, doutor Rodrigo? É muito diferente, inclusive na forma de administração dos próprios condomínios. Aqui, por exemplo, a gente tem administradoras que atuam na área administrativa e com a terceirização de mão de obra. Fora do Maranhão, a prática não é essa. A administradora faz somente a administração e existe uma outra empresa que trata da terceirização de mão de obra. A questão do regimento interno, propriamente dito, que já muda um pouquinho de condomínio para condomínio dentro da própria cidade. Quando a gente vai estudar ou comparar um regimento do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, já muda bastante, principalmente aqueles condomínios que tem, ou que a gente não sofre tanto ainda, por exemplo, as locações de curta temporada, de Airbnb. Então, é muito diferente de cada região.
Eu estive no Rio Grande do Norte no mês passado e conversei muito sobre condomínios de temporada, né? Lá tem as praias do litoral que servem para as férias de veraneio. Os condomínios se formaram ali, não só no Rio Grande do Norte, como na Paraíba, em Pernambuco, aquela região de Porto de Galinhas, Muro Alto. E começou a acontecer aqui já no Maranhão com relação a Barreirinhas. Lá a gente já tem uma série de condomínios há muito tempo, mas as pessoas não se preocupavam com a regulamentação de convenção, regimento interno, para organizar o fluxo de pessoas ali. Esses condomínios também começam a viver essa questão do aluguel de curta temporada e não tinham regulamentação. E aí o costume vem para esse meio para começar a formar as normas que vão dar orientação para aquele núcleo condominial, principalmente de temporada, né? E dentro da cidade, da mesma forma. A gente mora em condomínio que servia antes, já não serve mais, porque o salão de festas, por exemplo, antigamente era utilizado até 1h da manhã e as pessoas vão notando que não, incomoda quem mora do lado, vamos reduzir. Está acontecendo um caso com um condomínio hoje meu, a gente vai para uma assembleia para reduzir o horário de utilização do salão de festas, que é até 1h da manhã, e a gente vai trazer até as 23 horas. Isso é fonte de costume, né? O incômodo vivenciado por moradores de um bloco que está próximo àquela localidade de festas, se manifestando, dizendo, olha, está incomodando. E aí as pessoas vão discutir hoje para fazer a alteração, e possivelmente vai acontecer porque perceberam que, dentro da empatia, os moradores de quem ocupam unidades próximas à área de lazer precisa ter um pouquinho de sossego também, principalmente aos finais de semana. Então, o costume é realmente um fator preponderante para que as normas condominiais sejam estabelecidas, especialmente no regimento interno, que é o documento que vai criar as normas, os regulamentos para o dia a dia. Bom, doutor Rodrigo, o direito condominial ele está inserido dentro do direito imobiliário, é a leitura, né? O direito imobiliário ele seria bem mais abrangente, porque abrangeria não só o direito condominial, mas também as locações, a compra e venda de imóveis e várias outras questões aí. É um caminho hoje para a advocacia, doutor Rodrigo, a especialização e uma especialização cada vez mais especializada, quer dizer, o direito imobiliário por si só já é uma especialização. Dentro dele, o direito condominial é um recorte ainda menor. O senhor diria, pela sua experiência, o senhor que é bem sucedido na área da advocacia, que esse é o caminho para os advogados de hoje, até porque a gente tem dados aí alarmantes, que o senhor deve ter conhecimento, que em números relativos, nós temos o maior número de advogados do mundo aqui no Brasil. Então, essa é uma saída para ainda ter mercado para a advocacia? Professor Aldo, com certeza. Eu vejo o direito condominial como uma área muito promissora dentro do nosso segmento. Como o senhor bem colocou, são matérias que se entrelaçam, direito condominial, direito imobiliário, as incorporações, tem muita coisa para ser feita, muita coisa que precisa ser feita de forma aliada. Por exemplo, uma venda de uma unidade imobiliária, seja ela em condomínio de prédios ou de residências, ela precisa ter a observância de algumas questões. Caso contrário, o impacto financeiro para o comprador pode ser muito grande. Então, o advogado ele precisa entender da parte imobiliária e também da condominial. Por exemplo, as dívidas das cotas condominiais daquela unidade, elas não deixam de existir em razão da venda ou ficam com o promitente vendedor. Elas serão transferidas junto com o imóvel. Então, quem está comprando, muitas vezes, isso acontece muito, professor Aldo, compra o imóvel cheio de dívidas, não é alertado nem pelo corretor, tampouco por um advogado, porque ele raramente é assistido por um advogado nessa fase de compra de imóvel, e aí depois descobre que tem lá R$40 mil de débito de cota condominial na unidade que ele comprou. E aí está formado o celeuma, que vai certamente terminar na justiça, quando não termina com a perda do imóvel, como eu já vi acontecer. Então,
a gente tem um segmento em expansão. Basta olhar da janela da nossa casa, da janela do nosso carro, são condomínios que surgem diariamente. E como eu falei em uma oportunidade anterior, não só para se residir, mas também para se passar temporadas. Então, os condomínios deixam de ser um foco de trabalho dentro das grandes cidades, dentro das capitais, e começam a fazer parte da nossa vida pessoal e profissional também nas cidades balneárias, nas cidades de veraneio, como acontece aqui com a gente já em Barreirinhas, e mais. As administradoras que trabalham na área condominial já começaram a perceber que o interior do estado é um nicho interessante. Imperatriz, Santa Inês, Bacabal, nós temos profissionais da área condominial migrando para essas cidades por entender que existe um polo interessante de mercado. E o mesmo acontece com a advocacia. A gente tem um número absurdo de profissionais, os honorários cada dia sendo aviltados, e a gente precisa buscar novos caminhos para poder valorizar também a advocacia, nossa profissão, mas também começar a fazer o que nós, digo nós, porque eu também já tenho 20 anos de advocacia, fazíamos no ano passado. Éramos bem remunerados pela nossa profissão. E o mercado condominial traz essa possibilidade, só que os advogados precisam começar a agir com inteligência também. Mas é um campo que precisa ser explorado pela advocacia, com certeza. Maravilha, uma boa dica aí, doutor Rodrigo Pessoa, para os acadêmicos de direito que estão nos acompanhando e os recém-formados bacharéis em direito que ainda estão aí ingressando ou acabam de ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, doutor Rodrigo, o senhor deu um exemplo muito importante. Quem vai adquirir um imóvel normalmente só se preocupa com aquelas coisas básicas, né, que se preocupa na aquisição de qualquer imóvel. Mas quando se trata de um imóvel em condomínio, a questão vai bem além, né? O senhor deu um exemplo, tem lá dívidas da parcela condominial que estão em atraso e tal, e elas se comunicam ao novo proprietário, porque são obrigações, como o senhor sabe, mas talvez a nossa audiência não, tem obrigações que são de natureza pessoal, então elas continuam com a pessoa, tem outras que são de natureza real, aquilo que os romanos chamavam de obrigações propter rem, né, que acompanham a coisa. Então, quem adquire inclusive essas dívidas. Mas eu ainda vou mais além, certamente o senhor já deve ter tido casos como esse, em que a pessoa não teve o cuidado de saber também se o próprio condomínio não tinha dívidas, quer dizer, não é o proprietário daquela unidade que estava devendo ao condomínio, mas o próprio condomínio estava devendo ao INSS, não estava recolhendo o FGTS dos funcionários, tinha algum passivo trabalhista e tal. E isso também acaba se comunicando aos adquirentes, não é isso, doutor Rodrigo? E que serve de alerta para quem está nos ouvindo agora, né? Professor Heraldo, excelente essa sua lembrança e dica. Sofremos muito, inclusive, com essa situação com relação às concessionárias de água. Os condomínios hoje no Maranhão, eles são os maiores devedores de água para as concessionárias. Então, dois exemplos reais. Tá? Condomínios nos quais eu trabalho, onde a cota condominial era de R$ 200 aproximadamente, e que foram majoradas para mais de 400. Por quê? Tivemos recentemente, por meio do governo do estado, a possibilidade de negociação com redução do débito em até 70%, né, dessas dívidas em razão do consumo de água. E os condomínios foram lá e aproveitaram essa oportunidade. E aqueles condôminos recém-chegados que não sabiam disso, entraram com a perspectiva de que pagariam 200, 220, isso tiveram um aumento para 400, 440, 480, porque não tiveram a preocupação de averiguar se o condomínio tinha algum débito com concessionária, seja de água, de energia, com a própria Receita Federal, como o senhor bem colocou. Então, é preciso ter essa preocupação no momento de adquirir um imóvel. Caso contrário, vai pesar no bolso e não adianta bater o pé e dizer, não, mas eu respondo daqui para frente. Não, infelizmente, você vai responder por todo o período. E o que a gente mais costuma ouvir em assembleias
quando tem esse tipo de situação, é isso, é morador dizendo que não, eu não tenho que pagar, eu vou pagar daqui para frente. E, infelizmente, isso não acontece, como o senhor bem colocou, é uma obrigação próprio terreno que acompanha a coisa e se ele adquiriu sem o devido conhecimento, ele vai ter que arcar com aquela despesa extra que apareceu. Verdade. Bom que a Rádio Timbira, com essa proposta desse programa, ela está cumprindo o seu papel de emissora pública, né, de difundir esse tipo de informação para todo mundo, até para quem tem o conhecimento jurídico mínimo, né, mas já fica sabendo dessa informação confirmada aí pelo Dr. Rodrigo Pessoa, que está conversando conosco sobre o livro Temas Essenciais do Direito Condominial. Bom, doutor Rodrigo, vamos voltar mais uma vez para o livro. O senhor poderia, por favor, enumerar os capítulos que a gente vai encontrar nesse livro? Claro, com certeza. Bom, o capítulo 1, ele vai falar de um conceito mais histórico, né? Introdução sobre o tema condomínio, conceitos, o modelo, as modalidades de legislação, então, de legislações, vai falar ali quais são os tipos de condomínio, como nasceram, principalmente no Brasil, a gente vem com um histórico aí desde 1928, então, para quem gosta de história, e eu sou um aficionado, gosto muito. Capítulo 2 vai tratar das assembleias do condomínio, dizendo quais são os tipos, como funcionam, como devem ser convocadas. Isso para síndico, principalmente aqueles que estão ingressando agora na sindicatura, é uma oportunidade de aprendizado muito bacana. Uma preocupação que a gente teve, professor Aldo, foi desenvolver um livro que não tivesse um conteúdo tão pesado, tão maçante, para que chegasse também ao síndico, porque a gente entende que o síndico hoje ele sofre de conhecimento. E dentro do condomínio, o conhecimento da matéria é essencial. Aí a gente passa a falar de convenções no capítulo 3, aquelas restrições que podem e não podem conter, né, naquele documento condominial. Avançando para o 4, a gente vai falar do direito de vizinhança, e aí volta para aquela questão de costume, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu moro em apartamento, eu posso fumar na varanda do meu apartamento, isso vai incomodar alguém? Não vai, não importa. Então, a gente tem o destaque para esse tema da vizinhança aqui, do direito de vizinhança. Capítulo 5, a possibilidade de expulsão do condomínio antissocial, é muito frequente também, por mais que as pessoas pensem que não, mas os condôminos e os condomínios sofrem com a atuação desses moradores indesejados, e aqui o livro vai trazer o conceito, como funciona para pensar em expulsar, vai mostrar que não é uma situação muito simples, mas direcionando para o desfecho, inclusive com a possibilidade jurídica de tirar aquele proprietário do ambiente condominial. O capítulo 6 foi o que eu escrevi, né, as atribuições legais do síndico, baseado muito lá no artigo 1348, que trata das competências legais atribuídas aos síndicos, que não se resumem a esse dispositivo legal do Código Civil, mas que eu penso ser um dispositivo que os síndicos não conhecem. Então, eu trato aqui cuidadosamente de cada um dos incisos que compõem o artigo 1348, dando orientações significativas, relevantes para o síndico que está começando, que já está nessa jornada da sindicatura, para que ele possa fazer uma administração com maior propriedade, principalmente com maior cuidado. Porque nós sabemos, o síndico responde civil e criminalmente por suas ações e omissões também. O capítulo 7 vai tratar da responsabilidade do síndico, isso que eu estava falando agora aqui, como agente garantidor do direito à propriedade e função social do imóvel em condomínio edilício. Então, a gente começa a tratar da responsabilidade, que eu acabei de falar, do síndico por suas ações e omissões dentro do condomínio, e mostrando para ele de forma até um pouco aprofundada o que pode acontecer, ao passo que ele responde com o seu próprio patrimônio e até com sua liberdade por uma administração mal realizada dentro do seu período de sindicatura. E, por fim, um capítulo que eu acho muito importante é a regulamentação da profissão de síndico. Hoje a gente enfrenta aqui no Maranhão, mais recentemente, o surgimento dos síndicos profissionais, mas que, infelizmente, ainda não existe uma legislação para tratar e regulamentar essa atuação desse profissional, que eu julgo de suma importância, até porque os condomínios, aqueles maiores, começam a sofrer com os problemas de convivência de moradores
condôminos e o síndico orgânico, aquele que é proprietário, e passa a ser uma alternativa para o condomínio a contratação de um síndico profissional. E aí surgem inúmeras dúvidas sobre essa contratação, como ela é feita, se ela é via mandato ou se ela é via contrato, e aí a gente começa a tratar dessas questões, gerando pontos de interrogação e sugerindo aqui possibilidades para que os nossos deputados, senadores comecem a pensar com mais carinho na regulamentação da profissão de síndico. E eu penso que realmente é um capítulo bem importante desse nosso trabalho. Bom, vamos destacar agora, doutor Rodrigo, o capítulo 6, que é o capítulo da sua autoria no livro, né? Claro que o senhor pode, depois, se houver oportunidade, a gente detalhar um pouco mais de cada um dos capítulos, mas como o capítulo 6 é da sua autoria, acredito que fica mais fácil, né? Ainda destacar o que seria mais relevante desse capítulo. Vamos lá. Desde o do capítulo, eu começo falando até da origem da figura do síndico, digo como acontece a eleição, está lá previsto no 1347 do Código Civil, então o síndico ele pode ser o próprio condômino, né, que se representa pela figura do proprietário daquele imóvel, mas o Código Civil também estabelece, já desde 2002, a possibilidade de que não seja condômino, inclusive vindo a ser uma pessoa jurídica, e aí eu falo um pouquinho dessa fase da eleição, para depois ingressar realmente lá nos incisos. E, professor, o que eu julgo mais importante é a responsabilidade da manutenção do empreendimento, porque o síndico ele não trata de coisa, ele trata de gente. Por mais que ele administre um empreendimento, um condomínio edilício, muitas das vezes, ele está gerindo pessoas, seja no próprio corpo administrativo, mas muito significativamente dentro da vida pessoal de cada um. Então, se ele não cuida, por exemplo, das manutenções obrigatórias, aquele prédio pode vir a ruir, como já vimos, né? Mais recentemente em Fortaleza, aquele prédio lá que, em razão de uma manutenção na coluna, acabou indo ao chão. Então, é muito importante que o síndico tenha a consciência de que ele é responsável pela manutenção do condomínio. E muitos mitos precisam ser derrubados dentro desse cenário de administração condominial. Por exemplo, para que o síndico faça uma obra, uma manutenção no sistema de combate a incêndio, por exemplo, ele não precisa de assembleia, ele precisa fazer. Imagine, se você tem uma obra de recuperação desse sistema, leva para a Assembleia diz, não vamos autorizar porque vai encarecer, e o síndico não faz, se aquele prédio pega fogo, pessoas morrem, ele vai ser responsabilizado por aquelas mortes. Então, o síndico precisa entender da responsabilidade que ele possui dentro de um condomínio. E a gente percebe no mercado condominial que os síndicos ainda estão muito atrelados não, tem que fazer assembleia, tem que pedir autorização. E muitas das vezes não precisa, porque se ele não fizer, a responsabilidade recai única e exclusivamente sobre ele. Então, dentro desses incisos que tratam da responsabilidade do síndico, eu julgo que o mais importante seja esse, cuidar do patrimônio, porque quando você cuida do patrimônio, você também cuida das pessoas. Sem dúvida. Agora, o que a gente percebe, doutor Rodrigo, é que, com relação ao seu capítulo e com relação à atuação do síndico, é que o síndico ele tem um monte de responsabilidades, né? E eu não me refiro às responsabilidades jurídicas, civil, penal, eu me refiro às responsabilidades do dia a dia, de resolver conflitos entre moradores, de administrar funcionários, de cuidar da parte de obra, cuidar da parte de incêndio, de prevenção, não é? A parte financeira. Então, o síndico ele tem que ter várias habilidades e competências. Ao mesmo tempo, isso traz para ele um volume grande de trabalho, de desgaste, de aborrecimentos. E isso explicaria, doutor Rodrigo, por que
que cada vez mais se pensa e se estuda, como o senhor já colocou muito bem, a possibilidade de profissionalizar o síndico, ao invés de usar o que o senhor chamou de síndico orgânico, alguém que está lá dentro do próprio condomínio e tal. Até porque a vantagem que tinha o síndico no passado, vou resolver pouca coisa aqui, em troca não vou pagar a taxa do condomínio e tal. Me parece que hoje há uma desproporcionalidade nisso, né? Essa leitura está correta, doutor Rodrigo? Muito correta, professor Aldo. E até voltando um pouco dentro daquela pergunta que o senhor me fez a respeito da relevância do mercado condominial para o cenário jurídico, eu estendo ele não apenas para o jurídico. E os órgãos públicos já começaram a perceber também o que significa o condomínio para uma receita do município, do estado, enfim. Porque, recentemente, os condomínios aqui em São Luís, eles têm sido fiscalizados pelo CREA, pelo Corpo de Bombeiro, pela Vigilância Sanitária, para apurar coisas que os síndicos orgânicos, aquele que mora no condomínio, não fazem a menor ideia. Qualidade da água. Depois do momento que ela sai ali da torneira da concessionária, vai para a cisterna, vai para a caixa d'água, ali já é responsabilidade do síndico. Então, se, por exemplo, ele não faz a devida manutenção, limpeza do reservatório de água, aquela água vai passar a ser contaminada, vai chegar na torneira do condômino, do morador, de forma inadequada, e a vigilância sanitária já percebeu isso. Outro exemplo da vigilância sanitária, a questão dos procedimentos de dedetização. Ela não quer simplesmente saber se foi dedetizado, ela quer saber se foi dedetizado por uma empresa capacitada para fazer aquilo. Então, um condomínio foi recentemente multado em R$20 mil pela vigilância sanitária, porque fez um serviço de dedetização de forma inadequada com uma empresa não capacitada. Então, perceba a importância que tem no conhecimento do síndico em saber pequenos detalhes. E a profissionalização vai levar a esse ponto, né, de entender que condomínios são regidos por NBRs, normas técnicas, que são distribuídas aí pelos órgãos competentes, para cada uma das matérias que existem dentro do condomínio. Normas de parquinho, piscina, limpeza de caixa d'água, da própria edificação como um todo. Então, tem muita coisa que o síndico orgânico não conhece e que está sendo obrigado a conhecer em razão de notificações que estão surgindo pelo poder público. Tem síndico que, quando eu comecei a fazer cursos, palestras, não sabia o que era SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Elétricas. Então, apanhando, eles vão aprendendo. E aí vem esse nicho do síndico profissional em se especializar, se preparar para ganhar esse mercado. E tem acontecido muito aqui em São Luís. Temos bons síndicos profissionais que estão atuando em parceria, inclusive, com outras empresas, empresa de engenharia, empresa de tratamento químico de água, e o condomínio acaba ganhando. Só que aí vem um problema, isso representa custo, que vai impactar na cota condominial, e aí o morador, muitas das vezes, não quer arcar com esse, eu digo investimento, para ele despesa. E o condomínio sofre, o síndico sofre mais ainda, porque ele quer fazer, ele precisa fazer, ele deve fazer, mas não consegue porque o condomínio não deixa. Então, é preciso que haja uma conscientização dos condôminos, dos moradores, de que, se não for feito da maneira correta, a conta vai chegar mais tarde e vai chegar mais cara. Como, por exemplo, essa multa da vigilância sanitária que foi aplicada por conta de uma dedetização, que gastaram R$1.000 ao invés de 3 mil para contratar uma empresa que fosse especializada e regularizada, e aí economizaram 2 mil para depois ter que pagar 20. Então, é um mercado muito singular, muito peculiar, que precisa de conhecimento. Nós mesmos, advogados condominiais, sofremos muito no passado, porque diziam, é a área mais fácil da advocacia, porque você vai só cobrar. Mentira, a gente não só cobra. A gente tem que tratar de direito ambiental, direito criminal, direito trabalhista, direito condominial. Então, é muito complexo e as especialidades precisam estar unidas. O síndico que é orgânico, ele precisa estar munido de pessoas que entendam da vivência condominial. Então, uma equipe de engenharia é importante, uma equipe jurídica é importante, uma boa administradora é essencial.
Então, ele precisa se munir de profissionais capacitados para fazer uma boa gestão e evitar prejuízos ao condomínio, porque, no final das contas, cai sobre o síndico a responsabilidade de eventuais prejuízos ao condomínio. Maravilha, muito elucidativo. Doutor Rodrigo Pessoa está conversando conosco sobre o livro Temas Essenciais do Direito Condominial. Sobre essa questão ainda da profissionalização do síndico, doutor Rodrigo, eu fiquei imaginando aqui, primeiro, o senhor tem conhecimento se já existe algum projeto de lei em andamento no Congresso Nacional sobre essa temática? E segundo, se não há aqueles que defendem, por exemplo, que já que o síndico tem que conhecer tantas coisas e tomar tantas decisões, está muito próximo, talvez, da profissão de administrador, então será que não já tem gente também defendendo essa tese de que deveria ser uma atividade exclusiva dos administradores? O que está sendo discutido sobre esse tema? Professor Aldo, a gente tem em andamento um projeto de lei, inclusive, que estava sob a relatoria do senador Roberto Rocha, né, aqui do Maranhão. Infelizmente, não teve o andamento necessário nos últimos anos, agora foi retomado, mas ainda muito aquém daquilo que a gente precisa. Como o senhor bem colocou, precisa se definir como e quem vai gerir isso, se o CRA, se um outro órgão, um sindicato, por exemplo. Há uma briga política também em cima disso. O CRA tem o que é o Conselho Regional de Administração, por meio do federal, tem atuado forte para trazer essa responsabilidade para dentro da sua atuação, e aí caberia, de fato, a administração, dentro da figura do síndico, há um administrador inscrito no CRA. Então, é algo muito complexo, que envolve uma briga política acentuada, que necessitaria mudar a nossa legislação, né? Como eu disse aqui, o 1347 diz que qualquer pessoa pode ser síndico, física ou jurídica, com dono ou não. Então, eu penso que o que temos em andamento é insuficiente. Nos bastidores, há uma briga para se incrementar algo dentro desse projeto, e aí o CRA brigando forte, mas mesmo assim a jornada ainda é longa. Eu acredito que o que temos dentro do Código Civil ainda vai ser a nossa realidade por bastante tempo. E dentro dessa realidade, a gente precisa tratar as peculiaridades de forma singular, entendendo que cada condomínio precisa, se realmente um síndico profissional ou se um síndico orgânico assistido, mas temos muito caminho a perseguir ainda para profissionalizar essa questão do síndico. E o maior entrave, por incrível que pareça, na visão dos profissionais do meio condominial, é essa briga de quem vai ficar com essa fatia do bolo, porque, como a gente já conversou aqui, é uma fatia significativa. Só em São Luís, para você ter ideia, são 2.100 condomínios. Então, são 2.100 síndicos. São 2.100 contribuições para o órgão que eventualmente venha a ter sob sua tutela a função do síndico, né? É muito dinheiro. Sem dúvida. 2.100, talvez até ontem, né, doutor Rodrigo? Porque talvez hoje já seja 2.101, né? Porque, como o senhor disse, isso se prolifera, né? Bom, a OAB, ela também está nessa briga, tentando puxar essa atividade como uma atividade específica de advogados? Não nesse sentido, porque reduziria bastante a atuação e o advogado, eu particularmente entendo, ainda que especializado na área condominial, não tem competência para fazer algumas coisas que são atribuídas ao síndico. Mas a OAB acompanha com muita proximidade, principalmente por meio das comissões de direito condominial, de cada subseção, de cada seccional, para tentar levar essa solução para o melhor caminho, não deixando nem restrito demais a uma classe específica, mas também não deixando muito aberto a ponto de não termos a gerência necessária por parte do administrador condominial. Então, a atuação vai muito nessa linha de fiscalizar e orientar, ou orientar e fiscalizar para que as coisas não aconteçam de forma política, principalmente.
A propósito, o senhor inclusive indicou o doutor Raul Antunes, né, que é o presidente da comissão da OAB Maranhão, que trata dessa temática e futuramente nós vamos entrevistá-lo. Bom, doutor Rodrigo, o judiciário, especialmente o nosso judiciário, o judiciário maranhense, o que o senhor teria a destacar de jurisprudência recente, e especialmente voltada para essa questão das obrigações do síndico? Professor Aldo, sofremos muito aqui no Maranhão, principalmente com as decisões de base, aquela de primeiro grau, em tudo que se refere a condomínio. Vou dar um exemplo que temos sofrido com muita força aqui na Ilha de São Luís. O Código Civil estabelece que, dentro do processo de execução das cotas condominiais, as parcelas que vencerem ao longo do processo, elas podem ser incluídas dentro daquela própria execução. E alguns dos magistrados têm um entendimento diferente, que, com todas as vênias possíveis, eu discordo, de que não. Em que pese o Código Civil falar aquilo, existe uma peculiaridade dentro da cota condominial, onde as cotas condominiais que venceram, né, aquelas que seriam vincendas ao longo de todo o processo, elas não podem ser inseridas naquele procedimento. E isso atrapalha demais o condomínio, gera muito custo e perda de tempo na recuperação daquele crédito que é perdido por um tempo. Então, essa tem sido a grande dificuldade hoje dos condomínios, né, da advocacia condominial frente ao judiciário maranhense. Esse entendimento de alguns magistrados de que as taxas que se vencem ao longo do processo de execução não podem ser incluídas. E aí, gerando outros e outros processos à medida que as pessoas vão atrasando cada uma das cotas. Um outro ponto que merece destaque também dentro do judiciário e aí da jurisprudência é a questão de anulação de assembleia. Como não é uma matéria muito recorrente, quando a gente leva uma decisão leva para o judiciário uma assembleia que precisa ser anulada e a gente mostra o motivo que precisa ser anulada, por exemplo, um inadimplente que assinou a lista de presença. Alguns magistrados passam por cima, têm outro entendimento e acabam não anulando aquela assembleia, como acontece também o contrário, né? Quando a assembleia, ela, sem nenhum vício, é anulada por um motivo que legalmente não existe. Então, dentro do Maranhão, a gente ainda engatinha dentro do direito condominial, dentro das decisões condominiais, mas o TJ, principalmente, tem atuado de maneira muito correta, né? Os recursos que são analisados pelos nossos desembargadores, eles costumam ter uma assertividade bem significativa, mas na base a gente ainda sofre quando se trata de matéria condominial. Lamentável isso, né? Mas só ratifica a afirmação que eu costumo fazer de que os juízes, por serem humanos, né, e claro, falíveis, eles erram, pelos dois motivos que o ser humano é levado a errar: ignorância, desconhecimento do assunto, é um tema muito específico, né? Ou pior, má fé, né? Eu imagino que os erros cometidos pelos juízes de base aqui na matéria condominial sejam só fruto mesmo da ignorância. Bom, doutor Rodrigo, ainda com relação aos condomínios, o senhor tem conhecimento de que hoje é cada vez maior a constatação, às vezes até de forma tardia, dos casos de TEA, né, transtorno do espectro autista. E isso acaba impactando na vida condominial, né? Porque há uma série de particularidades que precisam ser observadas para manter aquilo que o senhor falou agora há pouco, a questão da empatia, da boa convivência em condomínio, enfim. O senhor teria alguma coisa a destacar especificamente sobre esse assunto? Professor Aldo, inclusive eu tenho vivido recentemente e todos os dias um caso muito peculiar sobre esse assunto.
um condomínio no qual eu presto assessoria jurídica, há uma criança autista. A mãe adotou todas as providências possíveis para minimizar o impacto eu quero usar uma palavra bem leve, né? Dessa circunstância, né? Circunstância, boa, muito obrigado. Dessa circunstância que há na unidade dela, mas ainda assim, um condômino se incomoda de maneira absurda com aquele fato. A gente precisa destacar duas situações que acontecem com muita recorrência em condomínio. O espectro autista, ele não pode servir de desculpa para incomodar toda uma coletividade. Isso é fato. E foi o que essa mãe fez. Ela entendeu que, ok, meu filho sofre com o autismo, ele tem um comportamento que pode ser prejudicial ao sossego dos meus vizinhos, então eu vou tomar as providências para minimizar. Perfeito. Ela agiu dentro daquilo que lhe cabia. Exemplo, ela forrou, professor Heraldo, todo o piso dela com espuma. Eu não lembro o nome do material, mas é para não transmitir barulho para o imóvel de baixo. Nas paredes, ela também botou a espuma de barulho, de som, aquelas que se usam em boates. Ela trata o filho dela da melhor forma possível, tem todo o acompanhamento necessário. Essa criança, ela não incomoda mais. Mas, ainda assim, existe um condômino que persegue essa mãe em razão dessa situação. O desfecho da situação foi delegacia de polícia e abertura de um inquérito policial em razão de stalking, crime de perseguição, porque restou evidenciado, em razão principalmente do depoimento de todos os outros vizinhos, da não existência de barulho, de incômodo produzido por aquela criança. Houve a percepção de que a mãe adotou todas as providências necessárias para minimizar o impacto que aquela situação gera. E esse único condômino sofre, entre aspas, com algo que não existe. E aí o procedimento policial ainda está em andamento, é algo muito recente, mas que acontece em muitos outros condomínios, e aí a gente precisa avaliar caso a caso. Também tem, por outro lado, mães, pais, que, não, meu filho sofre com autismo e vai ser assim e eu não estou nem aí. Exemplo, um outro condomínio. A criança é acometida do autismo e ela anda despida por todo o condomínio, batendo em porta, gritando no meio dos corredores, sem nenhuma assistência. Resultado, foi para o Conselho Tutelar. Nós acionamos o Conselho Tutelar para que tomassem as providências para assistir aquela criança dentro do núcleo familiar. Então, é um ponto muito sensível, muito delicado, que precisa ser tratado pelo síndico, pelos agentes administradores do condomínio, com muita cautela, não é com repreensão. O primeiro contato tem que ser sempre no sentido de vamos entender o que está acontecendo, para depois a administração condominial, bem assistida, dar o primeiro passo na solução desse problema. Mas é algo muito recorrente, professor Heraldo, que tem sido um grande problema dentro dos condomínios. E eu me entristeço muito com essa falta de empatia e até vou usar a sua palavra, com a ignorância de algumas pessoas no trato com algo tão sensível e que envolva algo tão ingênuo que é uma criança. Eu me envolvo pessoalmente com muita proximidade nesses problemas e isso até me desgasta pessoalmente, não só profissionalmente. Perfeito. Mostrando a sua sensibilidade que vai além da sua competência profissional. Doutor Rodrigo, a conversa
maravilhosa, como sempre. Entrevista boa é essa que o tempo passa, a gente não percebe e a gente fica ainda com um monte de perguntas a fazer, mas isso é interessante porque vai gerar o seu retorno, como acabou gerando dessa vez. Mas já estamos aqui no final do programa Direito no Ar Direito no Ar de hoje. Fica o espaço, então, só para as suas considerações finais. Eu lhe agradeço mais uma vez por disponibilizar parte do seu tempo para conversar conosco e aproveite também para dizer como é que as pessoas podem ter acesso a essa obra tão importante e tão bem feita, tão bem cuidada. Maravilha. Mais uma vez, só lhe agradecer a oportunidade de estar aqui, trocar informação com o senhor. Como eu já disse, guardo imenso respeito por toda a minha vida acadêmica, profissional. Sobre o livro, pode ser adquirido na Editora Mizuno, então é só procurar no site de busca a Editora Mizuno, vai estar lá disponível para compra. Custa R$ 74,00, mas estava em promoção, acho que está R$ 63,00. Pode ser parcelado. Quem quiser pode adquirir comigo um exemplar também, pode me buscar nas redes sociais, o Instagram é @RodrigoPessoaADV, e quero até disponibilizar uma obra para que o senhor faça algum tipo de movimento com seus alunos, sorteio, enfim, o que o senhor desejar, eu tenho de presente mais um livro para fomentar o direito condominial dentro do meio acadêmico. Então, depois a gente combina a forma de lhe entregar, mas gostaria de ver o mundo acadêmico despertando também para o direito condominial. E só lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer e sempre que precisar, só me convidar. Que maravilha, que ótimas notícias aí. O preço muito bom para uma obra tão importante, ainda pode parcelar, e o Dr. Rodrigo ainda está disponibilizando um exemplar aí para a gente repassar para os nossos alunos. Que legal, muito bom mesmo. Conversamos com o advogado especialista em direito condominial, um dos melhores de São Luís sobre essa temática, o Dr. Rodrigo Pessoa, que falou conosco sobre temas essenciais do direito condominial, que é exatamente o título desse livro sobre o qual estávamos conversando. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem.